Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes de começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Teremos agora, ao início, a leitura, o trecho do Evangelho, agora Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Leitura do Evangelho de São Mateus. Maria estava desposada com José e, antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Palavra da salvação. Imagens que chegam até você do interior da grande sala Paulo VI. Nessa manhã chove. Em Roma, a temperatura em torno dos 9 graus centígrados. Caros irmãos e irmãs, inicia o Papa. Bom dia. Continuamos o nosso caminho de reflexão sobre a figura de São José. Hoje gostaria de aprofundar o seu ser justo e ser o noivo de Maria, e assim dar uma mensagem a todos os noivos e também aos recém-casados. Muitos acontecimentos ligados a José são narrados nos evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não canônicos, que também influenciaram a arte e vários lugares de culto. Esses escritos que não estão na Bíblia são narrações que a piedade cristã fazia naquele tempo. Esses escritos respondem ao desejo de preencher as lacunas narrativas dos evangelhos canônicos, que nos dão tudo o que é essencial para a fé e a vida cristã. O evangelista Mateus, isso é importante. O que diz o Evangelho sobre São José? Não o que dizem os evangelhos apócrifos, que não é uma coisa feia, ruim. São bonitos, mas não são a palavra de Deus. Em vez, os evangelhos que estão na Bíblia são a palavra de Deus. O evangelista Mateus define José como um homem justo. Ouçamos a sua narração. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Porque quando os noivos e quando a noiva não era fiel ou ficava grávida, podiam denunciá-la, deviam. E as mulheres, naquele tempo, eram lapidadas. Mas José era justo. Não, isso eu não farei. Eu vou embora, em silêncio. Mas para compreender o comportamento de José para com Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais do antigo Israel. O casamento compreendia duas fases bem definidas. A primeira era como um noivado oficial, que comportava já uma nova situação. Em particular, a mulher, embora continuando a viver na casa paterna durante um ano, era de fato considerada a esposa do noivo.
Ainda não viviam juntos, mas era como se fosse a esposa. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo. Isso ocorria como uma festiva procissão que completava o casamento. A amiga da esposa acompanhava ela, então. De acordo com esses costumes, o fato de antes irem viver juntos, Maria ter se encontrado grávida, expunha a Virgem à acusação de adultério. E esta culpa, de acordo com a lei antiga, devia ser punida com a lapidação. No entanto, na prática judaica sucessiva, depois disso, tinha uma interpretação mais moderada, o que impunha apenas o ato de repúdio, mas com consequências civis e criminais para a mulher, mas não a lapidação. O Evangelho diz que José era justo, precisamente porque estava sujeito à lei, como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tem nela sugerem uma forma de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa. Ele decide dar-lhe o ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem sujeitá-la à humilhação pública. Ele escolheu o caminho do segredo, sem processo e sem vingança. Quanta santidade em José! Nós que temos uma notícia um pouco folclórica, feia, vamos imediatamente a fazer fofoca. José não, em silêncio. Mas o evangelista Mateus acrescenta imediatamente: mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho, revela-lhe um significado maior do que a sua própria justiça. Como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre precisando da ajuda de Deus. Ser capaz de alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida de um ponto de vista diferente e mais amplo. Muitas vezes, sentimos-nos presos pelo que nos aconteceu. Mas agora isso me aconteceu. E ficamos prisioneiros daquela coisa feia que nos aconteceu. Mas é precisamente face a certas circunstâncias da vida que inicialmente parecem dramáticas que se esconde uma providência que com o tempo toma forma e ilumina com sentido até a dor que nos afetou. A tentação é de se fechar naquela dor, naquele pensamento de coisas feias que aconteceram. Isso não nos faz bem. Isso nos leva à tristeza e à amargura. Coração amargo é muito feio. No entanto, gostaria que fizesse uma pausa e refletíssemos sobre um pormenor dessa história contada no Evangelho que muitas vezes ignoramos. Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham sonhos e expectativas sobre as suas vidas e sobre o seu futuro. Deus parece intervir como imprevisto na vida deles. E, embora com alguma dificuldade inicial, ambos abrem os seus corações à realidade que lhes é apresentada. Caros irmãos e irmãs, muitas vezes a nossa vida não é como imaginamos que seja, especialmente nas relações de amor, de afeto. Temos dificuldade em passar da lógica do ser apaixonado ao do amor maduro.
Se deve passar do ser apaixonado ao amor maduro. Vocês recém-casados, pensem nisso. A primeira fase é sempre marcada por um certo encantamento que nos faz viver imersos no mundo imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos, o ser apaixonado. Mas é precisamente quando o se apaixonar com as suas expectativas parece chegar ao fim que o verdadeiro amor pode começar. Amar, de fato, não é esperar que a outra pessoa ou vida corresponda à nossa imaginação. Pelo contrário, significa escolher com total liberdade, assumir a responsabilidade pela vida tal como nos é oferecida. É por isso que José nos dá uma lição importante. Ele escolhe Maria de olhos abertos. Pensem no Evangelho de João, uma chamada de atenção que fazem os doutores da lei a Jesus. Nós não somos filhos de lá, ou seja, em referência à prostituição. Por quê? Sabiam como Maria tinha ficado grávida e queriam sujar a mãe de Jesus. Para mim, é uma passagem mais suja, mais demoníaca do Evangelho. Ci dà questa lezione. Prende a vida come viene. Dio è intervenuto lì. Deus intervém. Giuseppe fa come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz ao filho. Está aspettando um filho que partorì dopo e si Ao chiama qual Gesù. ele pôs o nome de Jesus. I fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare. Os noivos cristãos são chamados a dar testemunho de tal amor, que têm a coragem de passar da lógica do ser apaixonado ao amor maduro. Esta é uma escolha exigente, que em vez de aprisionar a vida, pode fortalecer o amor para que seja duradouro face às provações do tempo. O amor de um casal vai avante na vida e amadurece todos os dias. O amor do noivado, permitam-me dizer, um pouco romântico, vocês viveram tudo isso. Mas depois começa o amor maduro, de todos os dias, do trabalho, das crianças que chegam. E às vezes aquele romanticismo desaparece um pouco. Mas não tem amor. Sim, é um amor maduro. Mas sabe, padre, às vezes brigamos, mas isso acontece desde o tempo de Adão e Eva até hoje, que o casal brinque. É o pão nosso de cada dia. Mas não se deve brigar. Sim, se deve. Se faz. Mas não digo se deva, mas se pode. É, padre, mas às vezes levantamos a voz. Mas acontece. E também muitas vezes voam também os pratos. Acontece também. Mas como fazer para que isso não danifique a vida matrimonial? Escutem bem. Não terminar nunca um dia sem fazer as pazes. Brigamos. Eu disse palavrões. Disse coisas feias, mas agora termina o dia. Devo fazer a paz. Sabem por quê? Porque a guerra fria do dia depois é perigosíssima. Não permitam que no dia seguinte comece o dia com a guerra. Por isso, fazer a paz antes de ir para a cama. Mas, padre, eu não sei como me expressar para fazer a paz depois de uma situação tão feia que nós vivemos. É muito fácil. Faz assim. Faz assim. Mas recordem-se sempre.
Ricordatevi sempre. Recordem sempre, Mai finire la nunca giornata terminar o senza fare dia la pace. sem fazer a paz. Isso Isso vai ajudar na vida matrimonial, a eles e a todos os casados que estão aqui. Essa de ir ao ser, de apaixonar ao amor maduro é uma escolha exigente. Devemos ir nesta estrada. E também desta vez vamos concluir com uma oração a São José. São José, vós que amastes Maria com liberdade e optastes por renunciar à vossa imaginação para dar espaço à caridade, ajudai cada um de nós a deixarmos-nos surpreender por Deus e acolher a vida não como um acontecimento imprevisto do qual devemos nos defender. Amar como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Obtende a todos os noivos cristãos a alegria e a radicalidade, conservando, porém, sempre a consciência que somente a misericórdia e o perdão tornam possível o amor. Amém. Obrigado. E nós continuamos no Vaticano agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. A audiência geral que acabamos de acompanhar foi o único compromisso público esta semana do Papa aqui no Vaticano, pois na quinta-feira ele deu início à sua 35ª viagem apostólica internacional. Com as etapas no Chipre e na Grécia, agora são 56 o total de países visitados por Francisco. E foi o próprio Papa quem explicou o sentido desta sua peregrinação, como ele definiu as fontes da humanidade, na convicção de que a base da convivência só florescerá novamente na fraternidade e na integração. Juntos, não há outro caminho, afirmou Francisco. A viagem se encerra amanhã, segunda-feira, com um encontro com jovens gregos na Escola das Irmãs Ursulinas. E de Atenas, o Papa regressa ao Vaticano. Mas, além de rezar pelo bom êxito desta viagem apostólica, rezemos também pelos catequistas. É a eles que Francisco dedica o último vídeo de 2021 com a sua intenção de oração. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente está de volta com todas as informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.